Sábado passado foi Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Por isso mesmo, hoje vamos falar com um especialista sobre os direitos das pessoas que possuem o transtorno. Ela já está conosco e é Letícia Lefevre. Bom dia, doutora Letícia, advogada especialista em inclusão de direitos das crianças e adolescentes com deficiência. Falei seu nome certo? Lefevre? Falou sim. Olá, Moninha, tudo bem? Boa tarde, bom dia, pessoal. Falou Bom sim. dia, uma alegria tê-la conosco, viu, doutora Letícia? Uma alegria também estar aqui com vocês essa manhã. Doutora Letícia, eu queria que primeiramente a senhora explicasse o que é o autismo. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, cada pessoa com autismo desenvolve ele de uma maneira diferente. Por isso que falam que quando a pessoa é autista, ela está dentro do espectro, porque o autismo ele vai ser desenvolvido em cada pessoa de uma maneira diferente. Então, a gente não pode generalizar o autismo. Tem que ser, as pessoas com autismo têm que ser tratadas na sua integralidade e na sua individualidade. Uhum. É uma deficiência ou um transtorno? Para efeitos legais, o autismo, depois que foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.145 de 2015, foi ampliada a proteção das pessoas do espectro autista, garantindo todos os direitos aos autistas, que são os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. Então, nos termos legais, o autismo é considerado deficiência para os efeitos legais. Então, todos os direitos que existem na Lei Brasileira de Inclusão, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também são válidas para as pessoas com autismo. Uhum. E o fato de falar que é transtorno e que é deficiência não altera em nada, né? Não, nos termos legais, não. Uhum. Nos termos legais, não. Existe... Em relação ao autismo, né? Uhum. Existe muita dificuldade de se diagnosticar o transtorno? Então, se você, por exemplo, tem alguns pais que começam a desconfiar que a criança tem. Quando você percebe que seus filhos não estão desenvolvendo os marcos de desenvolvimento, vale a pena você consultar um neuropediatra, um médico especialista, para ver se está tudo ok. Por quê? Porque é muito importante o diagnóstico precoce para que as terapias e os apoios necessários sejam introduzidos na vida da criança para que ela possa ter um desenvolvimento melhor e qualidade de vida. E não só a qualidade de vida, essa inclusão, né, doutora? Está participando junto, caminhando e crescendo junto com outras crianças para Sim. ajudar a convivência. Isso, e é muito importante para os pais de crianças sem autismo também proporcionar essa inclusão, para que todos vivam juntos, para que todas as crianças estejam preparadas para viver junto à diversidade, para que todas as crianças saibam acolher o colega e que o autismo seja só uma característica da pessoa e não o que ela é efetivamente. Doutora Letícia, quais os principais direitos dos portadores ao ser diagnosticado o transtorno? Então, eles têm direito ao profissional de apoio nas escolas, têm direito ao diagnóstico precoce, como eu disse anteriormente, tratamentos, terapias, medicamentos pelo Sistema Único de Saúde e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, educação, proteção social, como, por exemplo, as famílias em vulnerabilidade social têm direito ao LOAS, que é um benefício pago pelo governo de até um salário mínimo para pessoas de renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tem direito à inclusão no mercado de trabalho e, principalmente, as pessoas com autismo têm direito de igualdade de oportunidades com as outras pessoas. Nos casos mais graves, os direitos são os mesmos ou eles têm mais direitos? Não, os direitos são os mesmos. E esses direitos em relação à educação, a escola pode se recusar a receber? Não, a escola não pode se recusar a receber a matrícula. Isso, inclusive, é crime previsto na lei de Diretrizes e Bases e também na Lei Brasileira de Inclusão. Então, negar matrícula é crime. E a previdência, existe alguma coisa prevista para eles?
Então, existe sim, como eu disse anteriormente, o LOAS, né? O BPC-LOAS. BPC é Benefício da Prestação Continuada. Uhum. É instituída pela Lei Orgânica de Assistência Social, do LOAS. Essa lei permite que as pessoas com autismo possam ter direito a um salário mínimo, né? As pessoas em vulnerabilidade social. A gente não pode esquecer que existe duas necessidades: você ter a deficiência e ter a vulnerabilidade social, que é uma renda até um quarto de salário mínimo. Hoje é mais ou menos 300 e poucos reais. E você pode requerer isso junto ao INSS. Para quê? Para garantir o mínimo de dignidade humana daquela pessoa. Aí consegue o mínimo de dignidade da pessoa. A família também tem direito? Não, a família não. É a pessoa com deficiência. Inclusive, o titular é a criança, o adolescente, o adulto com autismo. E, na maioria das vezes, o INSS acaba negando isso administrativamente. Mas, judicialmente, o direito ao BPC está sendo reconhecido nos tribunais. Doutora Letícia, os medicamentos especiais, existe muita confusão em torno disso. O que a lei garante? Garante todos os medicamentos que sejam necessários. Até hoje, inclusive está uma discussão muito grande se os medicamentos vão ser todos ou só aqueles que estão no rol da ANS. Você pode requerer esses medicamentos, você pode, se você não conseguir administrativamente, você pode judicializar, porque sempre vai ser, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente sempre vai, e a pessoa com deficiência, a gente sempre vai considerar a melhor opção para aquela pessoa. Doutora Letícia, eu queria fazer uma pergunta pessoal. Por que a senhora resolveu, né, e decidiu se enveredar por o especialista em inclusão do direito da criança? Eu imagino que quanto sofrimento a gente, mulher, já nasce com a coisa materna, né, e a gente sofre junto com aquelas mães. E quando a senhora resolveu, então, ser especialista nisso, o que foi que te fez decidir, não é isso mesmo que eu vou? Então, eu sempre fui pesquisadora desde muito cedo de direitos da criança e do adolescente. Trabalhei já na área bastante, né? E uns anos atrás eu trabalhei prestando serviço para uma ONG chamada RIMS, aqui em São Paulo, que era de múltiplas deficiências. E depois da minha experiência num grupo focal, eu percebi que era aquilo que eu queria. Nisso, eu comecei a ver como é que eu poderia ajudar outras pessoas. Conheci a Márcia Freire. A Márcia Freire tinha o filho dela, o Rodrigo. O Rodrigo tinha síndrome de Rubinstein-Tybee. E ela falou assim para mim: vou criar uma página, você me ajuda? Eu falei assim: claro, te ajudo. Você ajuda as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência com dúvidas? Eu falei: claro. E daí nisso a gente criou uma grande amizade. Eu fui conhecer o Rodriguinho, que infelizmente não está aqui mais conosco, mas tudo foi criado por conta da história dele, né? A história dele com a Márcia. E daí a gente criou uma comunidade chamada Crianças Especiais, e eu estou atuando desde 2015, junto com a Márcia, para que a gente compartilhe cada dia mais informações sobre os direitos da criança e adolescente com deficiência. Inclusive, esse ano a gente está participando de um programa do Facebook com a Global Giving, de uma trilha de conteúdo sobre direitos da criança e adolescente com deficiência. Nós temos um e-book gratuito, nós temos um curso, nós temos uma trilha em forma de carrossel em qual a gente informa as famílias da existência dos direitos. No e-book a gente esmiucia um pouco e no curso a gente detalha. Então a gente faz esse trabalho. Então eu falei assim que eu fui picada pelo bichinho da inclusão, e principalmente porque eu sempre fui criada num mundo pela minha família, um mundo onde foi tudo junto, misturado. Então, eu brincava com crianças com deficiência, eu tive pessoas com deficiência, apesar de não ter na minha família, eu tava com outras pessoas. Então, para mim, sempre eu vi as pessoas. Eu enxergava as deficiências e via as pessoas. Isso é muito lindo. Doutora Letícia, quando fecha o diagnóstico e até fechar o diagnóstico, as famílias sofrem. Sofrem com insegurança, sofrem por falta de informação, sofrem por não enxergar um caminho na frente por onde elas vão trilhar. Existe também esse apoio aos pais? Sim, nós temos um grupo de apoio, né, com o mesmo nome, Crianças
especiais. A gente tem um grupo de apoio onde a gente troca informações com as famílias, a gente compartilha também informações de como as pessoas, mesmo com o autismo no grau de apoio, necessidade, grau de apoio 3, ela tendo os apoios necessários, ela pode ser uma pessoa que tenha um desenvolvimento mesmo dentro do seu quadro. Então, a gente trabalha isso compartilhando essas informações. As próprias mães vão compartilhando entre si essas informações no nosso grupo de apoio. Doutora Letícia, eu vou pedir, por favor, para a senhora repetir o nome para a gente poder colocar na tela do grupo de apoio. Chama do Facebook, né? Isso. www.facebook.com/groups, né? Groups /crianças. Daí vem um outro S, crianças com 2 S, porque o outro não é crianças, daí o S de novo, especiais. Crianças especiais, não tem a letra E, é especial com S mudo, isso? Não, é crianças, né? Daí dobro S. E especiais. Especiais. Crianças com 2 S, especiais, tudo junto, isso? Isso. Tá na tela. Doutora Letícia, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou deixar registrado, caso a gente não tenha falado? Então, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que as leis no Brasil, você tinha me perguntado sobre as leis para pessoas com autismo, tem a lei Berenice Piana, que é a lei 12764 de 2012, que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com espectro autista, é uma lei específica, tem a Lei Brasileira de Inclusão, e tem mais uma série de leis que servem como apoio para essas famílias garantirem os direitos dos seus filhos. Em relação às leis, a gente tem muitas leis. O problema é a falta de políticas públicas que a gente encontra para que essas pessoas tenham acesso a essas leis. Mas é muito importante saber que existem essas leis. Maravilhoso. A senhora quer deixar o seu Instagram? Meu Instagram, o nosso é @criancas especiais, e o meu é Letícia_Lefebvre. É difícil. Lefebvre, lindo esse nome. Obrigada, Moninha. Tá na tela. Doutora Letícia, muito obrigada. Deus abençoe imensamente seu trabalho, né? Que abre as portas, que chegue as políticas públicas, o apoio do governo, que é tão importante. E que Deus abençoe muito, viu? Amém. Muito obrigada a você, muito obrigada ao seu público.